Então, ó. Então agora eu fiz o contrário, como eu faço, que às vezes vocês viram fazer. Inverti. Eu fiz o cal primeiro, o alcalino. Agora eu vou misturar aos poucos, ó. Sempre assim, o caldo, quando eles falam, nunca de uma vez. Aos poucos, olha. Vamos misturando. Simples, gente. Não precisa ter medo, ó. Uma colher de pau qualquer, olha. Eu tô falando que o pessoal não ter medo. Não tenham medo de calda bordaleza. Vão treinando, vão escutando. Quando vocês façam um ensaio, faz uma quantidade pequena. E você que tem dúvida, testa numa planta só a pulverização. Amanhã você faz nas tuas plantas em geral. Faça uma parte menor, se você tem dúvida, passa numa árvore da tua fruta para ver se as folhas não vão queimar. Se você tem dúvida, para quem não tem prática, né? Quem tem prática, faz normal, não erra nunca, porque já erramos muito, né? Olha, calda bordaleza, a literatura diz, a mexida tem que ser por 2, 3 minutos, sem parar. Diz os livros, quem é químico sabe disso, que eu já li, que nesse momento, embora nós não estamos vendo nada, está ocorrendo 100 fórmulas mutantes nesta mistura do cal com cobre, e misturando, aqui tem uma fórmula maluca, diz os livros assim, os químicos vão confirmar, que ele se transforma em 100 fórmulas químicas, no final de 4, 5 minutos, ele está estabilizado em calda bordaleza. Então ele é um produto complexo, embora pareça simples. Por isso que ele é um baita fungicida natural, se usa isso desde 1890 mais ou menos, começou na França, esse uso meio sem querer. Todos os tipos de mofo nas frutas em geral, que são fungos, por isso que ele é um fungicida, ele é combatido, o pomares em geral fica muito bem com ele. Cafezal é feito com ele, goiaba é feito com ele, caqui, uvas, maçã, pera, tem uma infinidade de frutas que vai muito bem com a bordaleza, vasos de flor, etc, orquídeas. Então, como nós estamos misturando, olha, ele já se transformou em calda bordaleza, tá? Tá bem misturado. Agora nós vamos fazer a brincadeira. Como eu fiz na minha concentração, eu quero saber se esse caldo, com a concentração que eu fiz, como está o pH dele. Agora eu vou fazer o teste. Antes de pulverizar, eu faço o meu teste, que às vezes eu pulverizo 300, 400 litros, né? Não posso errar. Então a gente faz com calma. Agora vamos fazer aquele mesmo teste. Já misturamos bem, tá bem legalzinho o caldo. Olha a cor azulado dela, que bacana. Eu até vou jogar água fora, ó. Eu vou colocar aqui no vidro, o pessoal ver como é que ele fica, o colorado azulado, ó. Eu vou contar uma que vocês vão dar risada, viu? Ó. Quando eu era moleque, eu perguntava ao pessoal antigo da uva. A maioria não falava o português. Japoneses não falavam, que era italiano, espanhol, os armênios não falavam direito português. Eu perguntei muito isso pro seu Susumu Sui, primeiro plantador de uva Itália do Brasil em Ferraz. Foi enxertador do seu Luciano Poletti. Tem as fotos dele no nosso museu. Conheci muito bem esse Susumu Sui. Até o velório dele nós fizemos enterro, eu e uns amigos nossos. Ele não teve filhos. Eu perguntei mais isso pro Sui, perguntei para ele em 99 ou em 98. Ele já estava bem velhinho. Seu Susumu, como é que o senhor controlava o pH nos anos 40, 50? Aquele jeito que ele falava um português meio arrastado. Ele falava, Sérgio, nós não sabíamos ler e escrever. Então, olha o que ele me falou. A gente preparava o caldo, como o Ferraz era muito isolado, era longe, Ferraz era roça, não tínhamos onde perguntar nos anos 30, 40, 50. Não tinha muito como perguntar. Eu não sabia ler o português. Ele falou, conforme eu ia fazendo o caldo na prática, olha o que ele falava, gente, grava isso. Ele falava, eu olhava a cor do caldo e olhava a cor do céu. Quando o caldo estava perto da cor, o azul do céu, ele falou, eu fazia no olho. Algumas vezes eu queimava as folhas, eu não sabia o que era. Ele falou, com o tempo eu comecei a entender o português, eu entendia que eu estava com muito cobre no meu tanque. Estava ácido o caldo dele. Mas ele falou, de início, quando ele começou a fazer caldo da bordaleza, não sabiam falar o português, ninguém sabia nada, eles faziam o caldo, punha num vidro assim, e olhava a cor do céu, mais ou menos. E eles iam no chutômetro. Olha como aquele pessoal era um valente, né? Como sofriam, né? Hoje nós temos tudo na mão e hoje a gente não pode errar. Não pode existir tanto erro como está ocorrendo agora nos pomares. Produto tóxico, etc. Não pode. Não tem.
resposta. Então, vamos fazer agora. Ele precipita, viu, gente? O cobre, quando você for colocar na máquina, o cal abaixa depois de 2 minutos. Então, quando você está com a máquina de costa pulverizando, tem que pulverizar a máquina e chacoalhando as costas, viu? Senão o caldo, ele precipita, você só está passando água, porque o cal e o cobre, ele afunda. Então tem que estar sempre agitando na hora da pulverização, tá? Não esqueçam disso. Agora, vamos ver, fazer o teste. Vamos ver se eu cheguei perto ou não. Vamos ver se o caldo agora vai ficar perto daqui, ou ele está ácido, ou ele está muito alcalino, ou está mais ou menos. Vamos ver. Eu fiz na minha prática, hein? Olha como a minha prática não muda. Olha a minha prova que eu vou falar. Pessoal, eu não fiz o inverso. Eu não coloquei agora o cal por cima o azul. Eu fiz assim. Mas normalmente aqui eu faço o contrário. Primeiro eu ponho o azul, depois eu ponho o cal. Só que agora eu inverti, para tirar a teima. Olha o que deu meu pH. Olha aqui, alterou o papel? Não, certinho. E não alterou igual se eu fizesse o contrário. Olha a prova, estou fazendo na cara de vocês. Olha a minha prova. Eu sei a quantidade certa. Então, a alteração em termos de pH, eu não vi alteração nenhuma no caldo. Por isso que estão pedindo um apoio de algum químico que possa realmente dizer se desses 3 modos de mistura do sulfato de cobre, se tem muita diferença. Para mim, que eu sou um leigo, eu tenho só um pouco de experiência, nunca detonei minhas árvores de fruta. Nunca caiu fruta, prejudiquei o cacho, nunca aconteceu. Olha a prova que eu fiz agora. Eu inverti a posição. Primeiro foi o cal, depois foi o cobre. O que aconteceu? Quanto ele está? Próprio para pulverizar. Eu posso pôr na minha bombinha agora de 5 litros, já posso pulverizar. Acertei na primeira. Estou conseguindo passar para vocês? É a experiência com um pouco de noção. Você não tem medo de fazer as coisas. Que eu quero passar para vocês do lado de lá. Não tenham medo de preparar a calda bordaleza. Vão treinando em pequenas doses, vai com calma, vai aprendendo. Eu levei anos para aprender. Todo mundo que mexeu com uva levou anos para aprender a mexer com uva. Ninguém aprendeu sabendo. Não tenham medo. Por isso que eu estou fazendo de uma forma para vocês perderem o medo. Alguma dúvida? Alguma pergunta, Carlos? O duro que você Virgílio? o duro que você já acertou a primeira. Ué, mas o que eu quero dizer, quem tem um pouco de experiência nas caldas, quem é mais antigo, eu e mais tanta gente por aí, a gente não erra nesses caldos preparados. A gente tem a base. Só comendo sério, se tivesse mais ácido, qual o procedimento que você faria? Então, agora vamos supor, digamos que eu tivesse feito o teste aqui, e ele tivesse ficado como ficou aquele primeiro papelzinho, quando eu pus no vinagre, ele tivesse ficado na cor de salmão, faz de conta. Ele está dizendo o quê? Que ele está muito ácido. Nesse tanquinho de 5 litros pronto, o que eu ia fazer? Eu ia esquentar lá na panela agora um copinho de água, um pouquinho de água. E para esta quantidade, eu ia colocar 2 colherzinhas de café. Se ele tivesse ácido, eu ia colocar 2 colherzinhas do cal virgem. Porque já que ele está ácido, eu tenho que subir ele. Então ele quer cal dentro. Eu colocaria o cal no tanque para subir se ele está ácido. E se está ao contrário, se ele tivesse com muito cal, tivesse verde para roxo, aí nesse caso, se ele está muito alcalino, quer dizer, de 8 para cima, está dizendo que está com muito cal. Então, se ele está com mais cal, como é que eu faço para ele abaixar? Ponho mais cal ou ponho o sulfato de cobre? Isso. Derreto um pouco de sulfato de copo num copinho, sulfato já derretido na água, derreto, ponho aqui, misturo, tiro outro papelzinho, faço outra prova. Se de roxo eu fiz, ele ficou verde escuro, ainda está alcalino. Aí eu ponho mais uma colherzinha do sulfato de cobre, um pouquinho na água, derreto ele e boto outra vez. Às vezes eu levo 1 hora para acertar o tanque se eu errei a mão. Na água fria ou Na água quente derrete rápido o sulfato de cobre. Ele derrete rapidinho. Na água fria demora 4, 5 horas. Até chegar ali no 7. Mais ou menos aqui, No nessa 6, cor. 6,5, 7. Já fiz muita pulverização, a calda um pouquinho verde, o papel. Estava um pouquinho alcalino, 7 para 7,5. Pulverizo normal, não acontece nada. Está dentro do limite de tolerância. Será que a gente está conseguindo passar a explicação pessoal? Acho que sim.